legal. Mas então, se existe alguma relação entre depressão e algum órgão físico? Bom, tem duas maneiras de responder isso. Uma como consequência, pode ser qualquer órgão. A gente tem órgãos que, quando a gente está desalinhado, está numa depressão, numa ansiedade, tem um órgão de choque. Alguns são a pele, começa a nascer pereba, do nada, herpes. O herpes é um vírus, mas ele oportunista, que ele só aparece quando a pessoa está estressada, quando a imunidade cai. Então, isso tem um órgão de choque, que pode ser estômago, pode ser pele, pode ser intestino, pode ser coração. Grande parte das doenças cardiovasculares, elas têm como base uma vida estressada, que teve como consequência uma vida deprimida. Então, com ansiedade, com estresse e com depressão, que acaba comprometendo o corpo. Mas você chamou a atenção por uma coisa muito interessante, que é essa coisa que a gente costuma dizer, que o intestino é o segundo cérebro. Então, existe uma ligação direta entre intestino e depressão, por exemplo? Bingo, tem. Porque o intestino, nós descobrimos que ele também fabrica dopamina, que ele também fabrica serotonina. São dois hormônios que estão diretamente ligados no equilíbrio da felicidade. Os medicamentos que a gente toma para a depressão, eles são, hoje, os mais, vamos dizer, modernos por aí, têm a ver com o mecanismo de serotonina. Quer dizer, aumentar o nível de serotonina, não só sérico, mas nas membranas da sinapse. Isso aqui, estou imitando aqui uma sinapse. Então, por isso é chamado de segundo cérebro. Mas como é que a gente pode aproveitar isso? Exatamente tendo um cuidado com a saúde intestinal. Quando uma pessoa tem algum problema no intestino, é muito comum que, de alguma maneira, aquilo se reflita emocionalmente. Existe uma brincadeira que a gente faz com as palavras, mas é uma brincadeira sábia, quando a pessoa está enfesada. Isso. Cheia de fezes ali parada, cheia de fezes, ficou enfesada. E isso redunda num mau humor, com deficiência no tônus de serotonina, é verdade. Então, quero falar de umas coisas que são bem legais, dicas, que são alimentações. Existe um tipo de alimentação que são os probióticos. Olha o nome, probiótico. Pró, a favor. Biótico é vida, a favor da vida. Diferente de antibiótico, anti-vida. E, então, o probiótico, eles são bactérias. Só que são bactérias boas, tem a ver com as enterobactérias, as bactérias que são necessárias no nosso intestino para fazer a digestão, a absorção dos nutrientes. A gente precisa daquilo que a gente chama de flora intestinal. Aliás, não sei por que chama flora intestinal. Devia chamar fauna intestinal, porque são tudo bichinhos, não são samambaias, são plantas. Mas são bactérias. Flora intestinal, elas são necessárias. Tanto que, quando a gente tem uma infecção intestinal, muita diarreia, parará, aí vai tomar Floratil. Estou dizendo jabá para o Floratil. O que é aquilo? Lactobacillus. São probióticos para repor rapidamente a sua flora intestinal. Então, tem medicamentos para isso daí, que são cheios de bactérias para repor a flora intestinal. Mas existem alimentos que você não compra na farmácia que pode ter o hábito de nutrir uma boa saúde intestinal, visando nutrir uma boa saúde mental também. Olha que interessante. Por exemplo, coalhada, a velha coalhada, que antigamente a gente fazia coalhada em casa. Você pode fazer a coalhada em casa. E você pode fazer a coalhada em casa a partir de um iogurte que você compra. Você compra um iogurte, pega um pouco de leite normal aí e põe o iogurte, ele vai azedar. Esse azedar é útil. Esse azedar é o processo de criação do probiótico, as bactérias ali gerado nas caseínas do leite,
e que me virou uma coalhada. Então, beleza. Ah, não gosta. Então, eu tenho preguiça de fazer. Já ouviu falar em kefir? Já sim. Kefir é um probiótico excelente. O pessoal vegano adoram kefir. Os vegetarianos, é uma bebida muito saudável. É uma bebida fermentada com bactérias e é um probiótico excelente. E tem hoje iogurtes que você compra que já vem com probióticos. Agora você pode fazer em casa também, se você quiser. Tem 1000 receitas na internet. E também é legal você comer os pré-bióticos. O que é um pré-biótico? São alimentos que vão alimentar os probióticos, comida para as bactérias. Cebola é uma dessas, é um pré-biótico. Tem várias sementes. Além de elas serem prebióticos, ela tem substâncias, tem os grãos que podem trabalhar a saúde do intestino. E quem está falando é psiquiatra, não é um proctologista. Estou falando de saúde mental, respondendo essa pergunta super joia que a Priscila fez sobre a ligação do intestino e o cérebro. Então, alimentação. Outras coisas que podem ser feitas, não tem a ver exatamente com o intestino, além da alimentação, exercícios físicos. Vai gerar um nível de endorfina. Essa endorfina vai melhorar o sono, a pressão e vai melhorar a secreção de serotonina. Então, está cuidando para prevenir depressão e ansiedade com exercício físico. E, muito importante, a gente tem um triângulo para manter a saúde que precisa ser respeitado, a saúde como um todo, que é nutrição, exercício, exercício físico, nutrição e cadê o terceiro? Sumiu agora. Eu tenho que me alimentar, tenho que me exercitar. E dormir bem? Hã? E dormir bem? Dormir bem? Bingo! E, Era gente, óbvio. E repouso. Olha aí, sim, maravilha. E aí fechou o triângulo. Eu tenho que sim. repousar, me alimentar e me exercitar. Fisicamente, intelectualmente também. Eu tenho que me alimentar, aprender novas coisas. Eu tenho que repousar, isto é, meditar e me alimentar, aprender novas coisas. Boa, me nutrir intelectualmente. Então, esse triângulo tem que começar pelo corpo. Exercício, alimentação e repouso. E isso é um jeito de prevenir doença mental. Então, se você não está dormindo, cara, dormir é muito importante, o repouso é muito importante. Como é que eu esqueci disso? Acho que eu estou dizendo de repouso. Como é que eu pude esquecer disso? O cérebro não para, mas ele precisa de ter ondas cerebrais específicas para fazer específicas funções. Então, por exemplo, quando a gente está muito bravo, excitado, brigando num acidente de carro, o nosso cérebro está... Se a gente fosse colocar um eletroencefalograma, a gente diria, nós estamos em gama. É a onda eletroencefalográfica, resolveu dar um nome em grego. Agora, nós estamos conversando, eu estou falando, você está acordado aí, ouvindo, espero. Nós estamos em beta. Sim. De repente, a conversa começar a ficar muito chata. Com certeza, pelo menos alguém que está aí vai começar a ficar dando uma cochilada, nem dormindo, nem acordado, vai entrar em alfa. Esse comprimento de onda, esse estado, nem dormindo, nem acordado, é muito importante. Muito importante. A gente tem ele 2 vezes quando está dormindo. Quando está adormecendo, no momento hipnagógico, e quando está acordando, no momento hipnopômbico. Olha que nome bonito para botar nas gêmeas. Hipnagógico e hipnopômbica. Só que a gente perde, porque ou acorda ou depois aprofunda o sono, entra em teta. Em teta tem o REM, movimento ocular, que começa a sonhar, depois aprofunda e entra em delta, que é muito importante o sono profundo. O cérebro precisa dessas fases
para específicos trabalhos. Quando nós estamos em delta, o cérebro começa a secretar hormônios da imunidade. Pô, só aí dá para ver o tamanho do pepino se a gente começa a ter insônia, ter problema para dormir, começa a comprometer a imunidade, porque não entra em delta. Aí, depois de delta, começa a voltar para teta, a gente começa a sonhar de novo em REM, a gente sonha, outro momento de sonho muito importante, aí entra em alfa, aí de alfa é um momento mediúnico, é um momento que o cérebro tem uma expansão, que a gente começa a ver parentes que já morreram, a gente começa a sair do corpo, quer gritar e não consegue, fica com medo, está no estado alfa. Está no estado alfa. Mas que bom, né, se a gente pudesse ficar no estado alfa para sempre. Vai conseguir isso pela meditação. Mas, então, eu estou falando do sono, é importante dormir saudavelmente, porque eu tenho que passar por todas essas fases. E o estado alfa, o estado beta, o estado... todos eles são importantes. Se eu começo a tomar remédio, eu começo a alterar essa saúde do meu sono, ou como a gente costuma chamar, a higiene do meu sono. Um problema. Então, dormir bem, o repouso é muito bom. E muito mais do que dormir bem, repousar, é dar um tempo, às vezes, sair de férias. É muito legal trabalhar. Eu amo o meu trabalho. Eu sou o que as pessoas costumam chamar, às vezes, de workaholic. Sim. Uma coisa que me irrita pra caramba é como eu já tenho quase 70 anos, essa cara de Papai Noel, corpício de 73, aí eu vou fazer um exame, aí lá sei lá, um ecocardiograma, aí, sei lá, qualquer exame lá, que velho faz muito, aí de repente um colega pergunta assim, o senhor é médico? Vi aqui na ficha que o senhor é médico, eu falei, sou. Nossa, o senhor trabalha ainda? Como assim? A vontade que eu tenho é falar assim, eu trabalho mais do que você. Tá bom, isso me dá prazer. Mas calma, tem que ter repouso. Tem que ter repouso. Tem que ter férias, tem que ter fim de semana. Tem que ter um momento para o sagrado, tem que ter um momento para o namoro, tem que ter um momento para os amigos. Cara, uma vez a minha mãe perguntou para mim assim, olha, o seu irmão nem é médico, com certeza ganha menos que você, ele tem casa na praia, tem casa no campo, tem casa própria, olha, já tem não sei, blá, blá, blá. E você? E você? Eu falei, mãe, eu tenho um monte de amigo, eu viajo para caramba, estou aqui de passagem, não estou aqui para juntar nada, não.